Oi, tudo bem? Ontem foi o primeiro dia do workshop e foi um dia intenso de bastante informação. Se você não assistiu ainda o vídeo, eu sugiro que você assista ele primeiro, pois vai te ajudar no entendimento de todo o conteúdo que será falado hoje. Ontem você aprendeu quais são os 9 passos para começar o seu planejamento do absoluto zero. Agora que você já tem esses 9 passos definidos e anotados no seu planejamento, é hora de começar a construção do seu planejamento estratégico de todo o casamento, do início ao fim. E quando você tiver com todo o planejamento definido, você vai fazer o seu cronograma para se organizar e não se perder nas fases do planejamento. Antes de começar a fazer o seu planejamento, é importante você avaliar qual o tempo que você tem antes do seu casamento. Se você estiver com folga, 1 ano ou mais, você poderá fazer com calma cada etapa. Nesse caso, eu recomendo que você pesquise de 2 a 3 fornecedores diferentes para cada tipo de serviço. Além de ter diferentes opções e variedades de serviço, você também poderá negociar custos, uma vez que você tem outras referências de valores em suas mãos. Agora, se o tempo estiver mais apertado, aí você terá que correr contra o tempo. Vai precisar ser mais objetiva e terá menos tempo para pesquisar os fornecedores. Pode ser que você queira estar à frente de tudo, isso é normal. Mas nesse caso, eu recomendo que delegue um pouco as atividades. Nessas horas, você pode contar com os futuros padrinhos e madrinhas, com o seu noivo e com os familiares. Você pode pedir que eles te ajudem na primeira seleção de fornecedores, fazendo uma primeira reunião com eles. Depois que estiverem com todas as informações, você senta com eles e avalia o que mais te agrada. E aí sim você marca uma reunião e vai pessoalmente conversar com o fornecedor que escolheu. Outro benefício em envolver as pessoas para te ajudar na construção do seu planejamento é que você ficará menos sobrecarregada, menos estressada e, além disso, eles se sentirão super queridos e especiais. Isso é muito legal para essa fase do casamento. Não tenha medo em delegar as tarefas. Você só precisa alinhar com as pessoas que estarão te ajudando que toda e qualquer decisão final só será feita com consentimento seu e do seu noivo. Mas lembre-se de fazer uma reunião com cada um que for te ajudar, para que essa pessoa saiba o que você está buscando e, consequentemente, saiba fazer a mesma pesquisa que você mesmo faria. Nessa fase da escolha dos fornecedores, é muito importante você analisar os prós e contras de cada fornecedor. Por isso, ontem você definiu os 9 passos do início do seu planejamento. Dessa forma, você vai conversar com cada um deles preparada para fazer todos os questionamentos necessários, pois você saberá de forma clara o que você quer contratar para o seu casamento. Também é muito importante você ter referências sobre o fornecedor que está contratando. Se você estiver contratando fornecedores maiores e conhecidos, você já terá referência. Mas se estiver buscando fornecedores menores que você não conhece, eu recomendo que você busque referências sobre o trabalho dele. Como você vai saber disso se ele não foi indicado por nenhum conhecido seu? Hoje, as redes sociais ajudam bastante a buscar informações e eu também te recomendo que você peça ao fornecedor que você mais gostar e quiser contratar 2 contatos de 2 noivas que casaram recentemente com ele, que você possa pedir referências. Não precisa ficar envergonhada. Não tem problema algum você fazer isso, pelo contrário, ele vai ver que você é exigente e não vai dar despertinho com você. Quando você entrar em contato com a noiva que ele te indicou, peça fotos do casamento dela e também dá uma pesquisadinha no Facebook para ter certeza que é uma noiva real. Para cada reunião que fizer com um novo fornecedor, leve um caderno ou seu computador, o que você preferir, com todas as anotações que você fez, para não esquecer de nada. Sempre que for conversar com mais de um fornecedor que tem a mesma prestação de serviço,
você precisa comparar a mesma coisa entre eles, para conseguir avaliar a diferença que eles possam ter. Por exemplo, você não pode ir conversar com o espaço onde vai fazer o seu casamento e esquecer de perguntar se ele possui serviço de valet e qual o custo desse serviço. Porque aí quando você for conversar com outro espaço e você lembrar de perguntar, você não vai ter as duas informações, o que acaba tomando muito do seu tempo desnecessário, pois você vai ter que falar novamente com o primeiro fornecedor por ter esquecido de perguntar sobre o valet. Então, quanto mais direcionada você for para as suas reuniões, melhor resultado você terá. Vale ressaltar que um fornecedor poderá fornecer coisas a mais que o outro, e é por isso mesmo que você vai conversar com mais de um. Neste caso, você vai anotar tudo que cada um deles te oferecer e quando for analisar, vai escolher o que é mais importante para você e fazer a sua escolha baseada no melhor custo-benefício. Para cada reunião que você for fazer, se prepare, anote tudo o que você precisa saber, questione tudo ao seu fornecedor. Peça sempre ele que te dê todos os pacotes que ele tem para você conhecer todas as suas variáveis. Esse planejamento antes das reuniões é importante para você não esquecer nada no momento em que fechar o seu contrato e não ter surpresas futuras de novos custos que não estavam planejados no seu orçamento. Vou te dar alguns exemplos para você entender melhor. Por exemplo, você contrata o espaço para o seu casamento, mas não pergunta se o espaço tem gerador e no caso ele não tem. Aí você descobre mais pra frente que você precisa alugar o gerador, que não é barato. Ou você pode também optar em não alugar e correr o risco de ficar sem energia na sua festa. A mesma coisa para o valet. Se você esquecer de incluir esse serviço no seu contrato, quando for pedir um novo orçamento, você vai correr um sério risco desse custo ser mais elevado do que se você tivesse fechado junto com o restante do contrato, além de gerar um novo custo que não estava planejado. Vou te dar um outro exemplo para ficar bem claro, agora com o decorador. Você negocia toda a sua decoração, as flores, tudo, mas não pergunta ao seu decorador o que está incluso na mesa de doce e bolo. Como, por exemplo, o suporte dos docinhos, o bolo fake, o suporte do bolo fake. E aí alguma coisa que você considerou como incluso na mesa pode não estar e será mais uma surpresa e um novo custo. Por isso eu recomendo que você peça todas as informações necessárias aos seus fornecedores, porque nem sempre eles vão te falar tudo o que você precisa saber. Às vezes nem é por maldade, mas às vezes para o fornecedor, se você não perguntou, é porque você não tem dúvida ou você não quer aquele serviço. Eu passei por uma situação parecida com o meu decorador. Eu vou te contar aqui. No vídeo 1, eu comentei com você que os meus familiares me ajudaram com várias coisas da minha decoração. E a minha prima fez o meu bolo fake. Na última reunião que eu fiz com o meu decorador, eu descobri que eu precisava do suporte onde eu colocaria o bolo em cima. Claro que ele tinha, mas por um preço exorbitante. E naquela hora eu não tinha outra escolha a não ser contratar. Por que ele não me falou nada quando fechamos o contrato? Porque quando você aluga o bolo, ele já vem com esse suporte junto. E no caso, ele achou que o meu bolo seria alugado, como da grande maioria é, mas o meu não era. Planejar um casamento são muitos detalhes mesmo para se pensar. Por isso, quanto mais planejada você estiver, melhor será e menos surpresas você terá. Você deve estar se perguntando, mas como eu vou saber tudo que eu preciso contratar de cada fornecedor se eu nunca casei antes? Não se preocupe, eu dediquei para a aula de amanhã o passo a passo no detalhe de tudo que você precisa fazer para contratar um fornecedor do início ao fim. Então, se você planejar, como eu estou te ensinando aqui, começar com os 9 passos para iniciar o seu planejamento
E depois que tiver definido isso, começar o planejamento estratégico, você conduzirá suas reuniões com muito mais tranquilidade e com certeza fará as melhores escolhas para o seu casamento, sem deixar nada para trás. Então agora é hora de começar a estruturar o seu planejamento estratégico. Por onde você deve começar? Qual fornecedor? Em qual ordem? Eu recomendo que você comece buscando pelos maiores e principais fornecedores. Pensa assim: qual fornecedor para mim é indispensável? Meu casamento não acontecerá sem ele. Existe uma lógica para isso. Primeiro porque os principais são sempre os mais procurados. Então, quanto antes você garantir a sua data, mais segura você vai estar. E segundo, e tão importante quanto o primeiro, se você definir os maiores fornecedores, a grande parte dos seus custos já estarão definidos e assim conseguirá se planejar melhor e definir quais outros serviços conseguirá incluir no seu orçamento. Você lembra que no vídeo 1 do workshop, essa foi uma das opções dadas para você definir o seu orçamento? Ter um orçamento inicial dos maiores fornecedores para ter uma noção real do seu custo e assim você conseguiria planejar todo o restante do seu orçamento. Então agora, você vai definir quais são os maiores e indispensáveis fornecedores e serviços para você. Aqui eu vou listar os que normalmente são os mais contratados e considerados como mais importantes na grande maioria das vezes. Mas lembrando que cada casamento tem a sua identidade. Então, caso eu considere algum fornecedor que para você não é importante, você simplesmente desconsidera ele. E para o contrário também. Caso eu não inclua algum fornecedor que para você é indispensável, você vai incluir aí no seu planejamento, ok? Definindo os principais fornecedores. A escolha do espaço. Essa é a principal escolha, por isso eu sugiro que você comece por ela. Dependendo do que o espaço te oferecer, você poderá eliminar alguns afazeres do seu planejamento. Hoje existem muitas opções de espaço para fazer casamentos e cada vez vem aumentando mais, principalmente se você morar em uma cidade grande. Tem espaço que você vai contratar e que só vai te oferecer o espaço propriamente dito, nada mais. Normalmente são salões menores, que não possuem estruturas completas, como cadeira, mesa, móveis, lustres, enfim. Existem espaços que por si só já têm a sua beleza natural. Normalmente são os lugares ao ar livre, que não precisa de muita coisa para ficar bonito, pois já está rodeado de uma natureza que traz todo o encantamento para o lugar. Então, em espaço desse, você vai investir muito menos em decoração. Já existem outros espaços que possuem diferentes tipos de pacote. Pacote que inclui buffet, decoração, doces e bem casado. Existe espaço que te oferece até o convite do seu casamento. Enfim, as opções são infinitas. Então, quando você for escolher o seu espaço, pesquise bem e compare os diferentes formatos para ver o que compensa mais para você. E muito cuidado para não considerar o preço isoladamente, porque às vezes você decide por um espaço mais barato, mas que não te oferece mais nada. E aí vai acabar te gerando não somente mais gastos, mas também muito mais trabalho. Imagina se você conseguir fechar um espaço que tenha decoração, doce, bem casado, convite no mesmo lugar. Quantas etapas você vai poder pular do seu planejamento? Eu fiz um vídeo no meu canal falando um pouco mais sobre a escolha do espaço. Depois eu sugiro que você assista. Lembre-se de verificar se não haverá outro evento no mesmo horário que o seu e nem no mesmo espaço. E se for realizado uma outra festa no mesmo dia, garanta que haverá tempo suficiente para a montagem do seu evento. Certifique se todas as estruturas e os serviços solicitados estão descritos no contrato. E por fim, peça uma referência. Próximo fornecedor é o buffet. Um buffet de qualidade pesquisa sobre o seu casamento antes de oferecer qualquer opção de menus de serviços para você.
Fique atenta se ele não fizer nenhuma pesquisa prévia sobre a sua festa e o seu estilo antes de te oferecer uma proposta. Nunca contrate um buffet sem antes ter conferido a qualidade de seus pratos, tirando dúvidas sobre eles e a harmonização com as bebidas que serão servidas. Lembre-se que o buffet também é responsável pela bebida. Normalmente, nos contratos com buffet, está incluso somente cerveja, água e refrigerante. Se você quiser servir algo a mais, você precisará comprar à parte. Use da experiência do buffet para te recomendar a quantidade de bebidas que deverá comprar de acordo com o número de convidados da sua lista. Lembre-se de pedir referências para ele. E por fim, sempre fique muito atenta na hora de fechar o seu contrato. Próximo fornecedor é a decoração. A escolha da decoração é um momento super importante e muito esperado pelas noivas. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando pensar no seu decorador é que quanto mais vazio e simples for o espaço que você contratar, mais vai ter que gastar com o decorador. Na primeira aula do workshop de ontem, eu expliquei para você diferentes estilos de casamento que te permitem gastar menos com a decoração, sem perder o glamour do seu casamento. Quando for escolher o seu decorador, se atente não só às flores, mas a toda a estrutura dele, pois isso fará uma grande diferença. Conheça os seus móveis, cadeiras, mesas, abajures, lustres, castiçais, todo tipo de objeto de decoração e peças que serão disponíveis para enfeitar o espaço do seu casamento. Se atente ao contrato para que todos esses itens constam nele. Peça para ele indicar os dias que estará decorando outros casamentos, para que você possa conhecer melhor seus outros trabalhos. Mais próximo do casamento, o decorador deve fazer um dia de prova para que você aprove todas as amostras, os arranjos, arrumações de mesa, tudo que foi escolhido. Enfim, mostrando e compondo tudo que você escolheu, para que tudo fique acertado, aprovado e documentado entre vocês. Fotografe. E se você tiver com uma cerimonialista, leve ela junto nesta reunião. E por fim, lembre-se de pedir uma referência a ele. Próximo é o fotógrafo. Muitas noivas não pesquisam o fotógrafo e acabam seguindo apenas a indicação de cerimonialista ou de uma amiga próxima, que apesar de ser importante, você deve tomar cuidado. Por que eu estou te dizendo isso? Como seu gosto pode ser bem diferente do deles, eu aconselho que você pesquise o seu fotógrafo de casamento por conta própria e contrate o que mais se encaixa dentro do teu perfil. Analise cuidadosamente o site do fotógrafo para verificar as fotos de outros casamentos que ele já fez, o que lhe dará uma ideia de qual é o estilo dele. O design do site também pode te dar pistas sobre a personalidade e sensibilidade do fotógrafo. Afinal, o site é a casa ou escritório do fotógrafo na internet. Existem muitos estilos de fotografia de casamento e você precisa estar certo do que quer para contratar o fotógrafo correto. Existem fotógrafos de casamentos que se baseiam no fotojornalismo, onde a ideia é não intervir no acontecimento. Outros na fotografia documental, onde é possível retratar o fato com toque poético e artístico, e alguns nas fotografias publicitárias, onde há poses e uma maior produção baseada nas mais belas capas de revistas, além dos que mesclam para se adequar e criar um estilo único. Se veja no seu casamento e imagine o álbum que você gostaria de se ver. Isto te fará saber o estilo do fotógrafo que te acompanhará. E por fim, não diferente dos outros, certifique se tudo que foi negociado estará no seu contrato e peça uma referência. O próximo é a filmagem. Quando for escolher o profissional que fará o vídeo do seu casamento,
A primeira coisa que você precisa fazer é assistir um vídeo de um casamento filmado e editado pelo profissional, e não apenas cena dos melhores momentos. O que importa é como a história do casamento foi contada pelo videomaker, através da sua edição. Você só vai saber se gosta do estilo dele assistindo boa parte, ou melhor ainda, assistindo o vídeo inteiro de um outro casamento. Pergunte sobre o equipamento e tecnologia que ele usa. Se você e o seu noivo não entendem muito sobre tecnologia, peça ajuda a algum amigo que entenda. Quando for fechar o contrato, questione sobre quais profissionais irão comparecer no dia do seu casamento, para que no dia não esteja uma pessoa diferente da qual você negociou e fechou o contrato. E lembre-se de pedir uma referência. Próximo é a música da cerimônia. Se você escolher fazer o seu casamento na igreja, verifique as normas dela, como quantidade de entradas e músicas permitidas para a cerimônia. Já se você optar pela cerimônia em sítio ou buffet, você tem mais liberdade para escolher as músicas e fazer as entradas. Apenas lembre-se que quanto mais entradas você colocar, mais tempo vai durar a cerimônia. Um casamento com 7 músicas dura em média 1 hora. Já um casamento com 10 músicas vai durar cerca de 1h30. Tempo muito longo para convidados e principalmente crianças. Para cada momento, aproveite para escolher uma melodia que traduz os seus sentimentos. Vamos ver qual é a sequência tradicional de um casamento. Entrada do noivo ou padrinhos, entrada das crianças, entrada da noiva, bênção das alianças, troca das alianças, cumprimentos e saída. Uma dica super importante que eu tenho para você é que você procure fazer a seleção das músicas da cerimônia com uma certa antecedência ao casamento, para que os músicos possam preparar os arranjos e ensaiar se for o caso de uma música inédita. E lembre-se de pedir referências. O próximo é a música da recepção. Não existe uma regra para a escolha do repertório para sua festa de casamento. Você precisa ver o que agrada a vocês e também qual o estilo dos seus convidados. É bem provável que sua festa de casamento tenha pessoas de todas as faixas etárias, com gostos musicais distintos e vivência em épocas com diferentes influências musicais. Por isso, o mais recomendado é que você invista em diferentes gêneros musicais, incluindo samba, pop, sertanejo, flashback e dance music dos anos 80, 90 e 2000. Mas isso não é uma regra. Por isso, o mais recomendado é que você ajude a sua banda ou seu DJ a montar o seu repertório. E se você não gostar de algum estilo musical e não quiser que toque no seu casamento, você só precisa sinalizá-lo. Lembre-se de pedir referências também. E por fim, quando for fechar o contrato, certifique o tempo de permanência dele. Próximo, dia da noiva. Preparar-se para o grande dia é um dos momentos mais gostosos da preparação para o seu casamento. Essa hora você deve relaxar e cuidar da sua beleza. Por isso que escolher um local que não seja sua casa é o ideal, porque aí você se desligará de tudo e estará totalmente voltada para cuidar de você nesse momento. Um outro fator positivo de se arrumar no salão é que você poderá fazer um lindo making-off com o seu fotógrafo e o videomaker. Antigamente, as noivas iam para o salão bem cedo e começavam o dia tomando o café da manhã já no salão. Passavam o dia todo até a hora do seu casamento. Hoje existem diferentes opções para o dia da noiva e você precisa ver o que mais combina com você. Se você preferir no dia do casamento almoçar com a sua família e depois do almoço ir para o salão, não tem problema. Isso já é algo comum e muitas noivas estão escolhendo por essa opção. Você também não precisa pegar um pacote completo. Você pode optar por um pacote mais enxuto, que tem uma menor variedade de serviços. Você também pode convidar as suas madrinhas para se arrumarem com você, que isso deixará a sua tarde ainda mais deliciosa. E para finalizar, lembre-se que você precisa marcar o seu teste de cabelo e maquiagem para escolher o que vai querer para o seu grande dia.
Nesse momento, você acaba de dar mais um passo no seu planejamento. Você escolheu os principais e indispensáveis fornecedores para o seu grande dia e a sua data já está reservada para você. Agora o seu planejamento começa a ficar mais estruturado e você já consegue saber quais são os seus maiores gastos e quais são os seus principais fornecedores. Agora, para você dar o próximo passo, você precisa primeiramente fazer uma análise do seu orçamento. Analisar o quanto você disponibilizou para o seu orçamento e quanto seus principais fornecedores consumiram desse budget. Sabendo isso, você dará um próximo passo bem parecido com esse que você acabou de dar. Só que agora você vai fazer todo o restante do seu planejamento minuciosamente, considerando os fornecedores que ainda não estão na sua relação e todos, absolutamente todos os serviços e detalhes que deverão ser contratados daqui para frente. Como você vai fazer isso? Pegue a sua relação dos principais fornecedores e inclua agora essa nova lista. Para cada item que você incluir, você vai colocar todos os serviços relacionados a este item. Por exemplo, o barman. Você tem que no barman definir cardápio, copos personalizados, a compra de bebidas e frutas, elaboração do contrato. Eu vou passar aqui em forma de tópicos pelos principais para te ajudar. Mas lembre-se que cada casamento tem a sua individualidade. Pode ter algumas coisas que eu vou mencionar que para você não são importantes. Como também pode ter alguma coisa que eu possa não mencionar e seja importante para você. Então vamos lá. O cartório, barman, a cerimonialista, o vestido da noiva e os acessórios, a roupa do noivo, o convite de casamento, o save the date, a escolha dos padrinhos e pajens, o site dos noivos, a noite de núpcias, os doces e bem casados, detalhes para o dia da noiva e a sua lua de mel. Essa é a fase final do seu planejamento, mas é a mais trabalhosa com toda certeza, pois são muitos detalhes que você vai precisar definir daqui para frente. Mas quando você acabar essa fase, será a hora de colocar a mão na massa e começar a dar a sua cara para o seu casamento. E vou te dizer com toda a certeza que é a fase mais gostosa de todas. Você estando bem planejada, você vai conseguir curtir cada etapa da construção do seu casamento. Aproveite cada momento deste, que eles ficarão registrados na sua memória como parte da lembrança do seu casamento. Escolher cada docinho, cada música, cada porta-retrato é um privilégio para nós mulheres poder viver isso. Planejar um casamento pode ser trabalhoso, mas no final você vai ver como valeu a pena você cuidar com tanto carinho de cada detalhe deste dia tão especial. Bom, então hoje chegamos ao final do nosso planejamento. Foi mais um dia intenso de bastante informação e eu quero agradecer você que ficou comigo aqui até o final. Eu recomendo que você organize toda a informação que você aprendeu aqui comigo e se prepare para amanhã, que vai ser outro dia intenso de informação como o de hoje. Mas para amanhã eu preparei um material mais que especial para ajudar a você com o final do seu planejamento. Amanhã eu vou fazer com você o passo a passo, item a item do que você precisará pensar para a contratação de um fornecedor e todos os serviços que se integram nele. Espero de coração que eu tenha te ajudado e que realmente você consiga colocar em prática tudo o que eu te falei aqui. Eu não quero que você fique com nenhuma dúvida do workshop de hoje. Caso alguma coisa não tenha ficado claro para você, eu peço por favor que você me envie um e-mail. Esse e-mail que está aqui abaixo, que eu mesma vou responder para você. Mas eu peço por favor que sejam dúvidas somente sobre o workshop de hoje, pois eu recebo muitas perguntas.
perguntas. E essa semana eu estou 100% dedicada a você para responder todas as perguntas que tiver relacionadas às aulas do nosso workshop. Até amanhã, um beijo, tchau, tchau!